Fala pessoal, estamos aqui para mais um Tigascast. Eu sou Demian Tiguez, guitarrista, produtor, e aqui a gente fala sobre a guitarra, sobre esse universo maravilhoso da música, mas o principal são os nossos guitarristas e a guitarra. E vamos de vinheta. E hoje tem um cara especial aqui, hein? O tema de hoje a gente vai falar do cenário do rock nacional e os bastidores das turnês internacionais. Eu tô aqui com meu grande amigo, o grande Hugo Mariucci. E aí galera, tudo bem? Prazer estar participando aqui hoje. Pô, que legal, cara, que legal ter você aqui. Sou um admirador seu, da sua família, do seu grande irmão aí. E vamos começar assim, cara, como que começou o seu interesse por guitarra? Como que foi? Quando surgiu tudo isso aí? Cara, eu sempre gostei muito de música, assim. Eu comecei a ouvir música muito cedo e o rock entrou, tipo, o meu irmão mais velho que o Luiz, hoje ele é professor de economia, mas ele que levou os primeiros LPs de rock pra casa, AC/DC, Iron Maiden, e aí a gente começou a ouvir, e depois que o Luiz comprou o baixo, eu comecei a olhar, eu falava assim, putz, acho que é isso que eu quero fazer, né? Até uma certa idade eu sempre achei que eu queria ser jogador de futebol, acho que é um sonho, né? Todo brasileiro nessa idade tem. Mas depois que eu vi que ele comprou o baixo, eu comecei a ter muito interesse por instrumento, pensei em bateria, até falei em baixo, daí o Luiz sugeriu, até falou, por que você não toca guitarra e tal? E aí, então acho que ele foi a maior inspiração, assim, para eu começar a tocar guitarra. Qual idade você tinha? Quando eu comecei a tocar... Puxa só o mic um pouquinho mais perto aí, que senão os caras vão brigar com a gente aqui. Aí, melhorou? Vai, pode ir. Um pouquinho mais, tá longe ainda. Aqui eu falo alto pra caramba. Agora melhorou. Né? Pode ir. Quanto? A idade, né? Qual foi a idade que você começou? Eu comecei com 13 anos. Foi no meio de 89, acho que no Natal de 89 que eu ganhei a primeira guitarra. E já foi logo guitarra, você não tocou violão primeiro? Não, foi direto pra guitarra. Que legal, direto isso é bem legal. Normalmente, né, o cara vai começar com violão, que também eu acho um erro, na verdade. Você quer tocar guitarra? Não tem nada a ver, né? Tipo, ainda mais se for violão clássico, não tem, né? Nada a ver. As técnicas são diferentes, né? Então, eu comecei já direto na guitarra. E foi bem a época que o Luiz entrou pro Firebox, a primeira banda que ele teve. E aí eu fui ter aula com o Marcelo Araújo, que era um dos guitarristas do Firebox. Foi ele que me deu as primeiras aulas aí. Que legal, e foi logo então você já começou estudando, foi? Eu ganhei a guitarra, acho que deu uns, sei lá, não lembro agora, mas uns 3, 4 meses eu já começou... comecei com o professor e tal. E essa primeira guitarra, qual que era? Você lembra? Uma Dolphin King. Nossa, Dolphin. Cara, e assim, até tem uma curiosidade que eu acho que eu trouxe desde essa época, né? Porque você já tinha essa noção de luthier, porque seu pai, né, cara? Mas assim, a gente não tinha noção, né, nessa época, de vou levar a guitarra num luthier, vou regular, meu, né, chegava a guitarra, você pegava, tocava, trocava a corda e ia embora. E as guitarras sempre vinham com a corda alta, desregulada, né? Isso ficou pro resto da minha vida, porque eu não consigo usar a corda baixa até hoje por causa disso, cara. Que louco! Até hoje. Isso é muito interessante, né? Porque você também é muito técnico e você tocava com um lance de corda alta. Porque eu não tinha nessa, né? Então o que tinha a gente tocava, né? Nessa época. A gente tá falando de, cara, antes de abrir importação, né, cara? Hoje em dia ninguém nem imagina como é que era nessa época, né? Não, e tudo era difícil, chegar a instrumento. Exatamente. A própria Dolphin, que eu acho que era a marca, uma das principais, a Janine e Dolphin, né? A Dolphin já era mais, tinha umas guitarras mais... Então, logo depois que eu comprei essa King, começaram a fazer as Dolphins que tinham a Floyd. Que eram legais essas guitarras, então, mas... a minha era ainda antes dessa daí, cara. Era uma de quando o captador se apertava um botãozinho assim, não era de chavinha. Nossa, que loucura, bicho. E aí, nessa parte aí, você foi estudar, você chegou a fazer faculdade de música, alguma coisa assim? Ou você... Cara, eu fiz vestibular, mas, cara, eu eu não sei nem se eu já contei essa história pra alguém, assim, em entrevista, porque é o seguinte, eu fiz vestibular.
E fui super bem na prova teórica, né? Aí quando eu fui fazer a prova prática, eu peguei um cara que, tipo, o cara, tipo, acabou comigo, assim, um moleque de 17 anos. Cheguei lá para fazer a prova, eu entrei na sala lá, ele falou assim, ele olhou minha guitarra, assim, eu não lembro qual que era, acho que era uma Ibanez na época, ele falou, você trouxe isso daí para fazer a prova? Tipo, assim já. Aí, meu, você já fala, meu, ferrou, né? Tipo, aí o cara falou, toca aí o estudo, a peça que você tem que tocar. Aí eu toquei lá, daí ele falou, você sabe tocar original? Eu falei, cara, não sei, cara, eu estudei essa peça pra... Aí o cara me deu um puto esculacho, tipo, cara, eu saí de lá, tipo, achando que eu era o pior guitarrista do Brasil e simplesmente eu desisti de fazer a faculdade de música, porque daí depois eu falei com umas pessoas que me falaram, putz, esse cara é o cara não era frustrado, tipo, meu, e é um ele faz mala. isso com todo mundo, nem esquenta e tal. E, cara, daí eu fui fazer geografia, cara, fiz faculdade de geografia. Que legal, você é formado em geografia? Eu não me formei porque... Começou a tocar eu também, comecei entrou a turnê do Xamã e eu tive que parar. Que louco, bicho. Então, e falando agora, voltando pra guitarra e tirando esse professor que não serve pra nada, né? Que não é professor, serve pra estragar sonhos. Se estimulou, mas eu acho que até ele fez um favor pra mim. Foi, cara, eu também verdade, acho. Cara, eu acho que, na minha opinião, faculdade de música eu acho legal, tal, pra quem faz, mas normalmente com os caras que eu converso que fizeram é pra quem quer seguir uma carreira acadêmica. Exatamente. Não é pra ser de banda. Você não vai tocar melhor ou pior porque você fez faculdade de música. Exatamente. Isso é bom deixar claro, tá, galera? A maioria dos guitarristas que você gosta não tem faculdade de música. Pelo menos a grande maioria. De música. Tem faculdade, mas música é difícil. E falando das suas influências, mano, quem que são suas influências de guitarra? Como que é isso, de banda? Que eu sei que você é um cara muito eclético de som, mas fala aí os caras que... Cara, assim, eu comecei tocando em bandas de thrash metal, né? Então, assim, as minhas influências nessa época que comecei a tocar guitarra era tipo James Hetfield, o Scott Ian, o Gary Holt do Exodus. Então são caras que eu... E por isso, assim, eu peguei eu treinava muito a parte de base, de riff, porque é o que o estilo pede, né, cara? Né? O Andreas Kisser foi um também que me influenciou bastante nessa época. Monstro. E sempre tive um cara que eu gostei muito na parte dos solos, que era o Randy Rhoads também, né? E gosto de guitarristas, tipo, alternativos, assim, né? Eu gosto muito do Johnny Marr, do Smiths, eu gosto do Johnny Greenwood, do Radiohead, do Steve Hothery, do Marillion. Então, nossa, são guitarristas... Timbre legal, nossa, que puta timbre com delay lindo. Então, eu sempre, assim, eu nunca gostei muito dos mais rápidos, assim, não é uma coisa... Eu admiro pra caramba, eu olho assim e falo, puta, cara, eu acho muito legal ver o cara tocando assim, mas eu não escuto tanto, assim, né? Não é, então, não é a não sua... é a minha... aquela música... Paixão, né? Música é aquela coisa, né, cara? Você pode ter uma puta banda excelente ali, mas que não bate com não a passa sua... nada também, às vezes, pra pessoa, né? Sim, não bate muito com você. Não significa que seja ruim, né? Exatamente, Isso que as pessoas têm que diferenciar. Exato. É gosto, né? Exatamente. Então, é por isso também que o seu lance é do riff mesmo. Você Sim, a minha parte principal. Aliás, assim, a coisa que eu mais gosto de fazer é compor, cara. Assim, sempre foi assim, desde que eu comecei, eu já tinha banda autoral, desde os 14 anos e... Que legal, sempre fiz isso. E já foi logo pro thrash metal, essas primeiras. Essa primeira banda essa primeira banda era uma banda de thrash. Vocês chegaram a gravar disco? Não, a gente gravou demo, a gente fez muito show em bares na época, no Blackjack, no Dynamo na época. Até a gente era tudo menor de idade, a gente começou muito cedo, com 15 anos a gente já tocava na noite e tal. Até eles botavam a gente um pouco mais cedo, porque se pintasse o juizado de menores... ia dar problema. Exatamente. Então era uma banda de thrash, então eu cantava junto também na banda, tocava e cantava. Então... você tem um lado, você tem coisas gravadas cantando? Sim, também, né? Meu disco solo, inclusive eu trouxe pra você depois. Opa, já vou deixar. Olha aqui, ó. Deu aí, galera, pra filmar aqui. Mostra pra sua. Por meio. Ó, do meio aqui, ó. Que legal! Pô, esse aqui a gente já vai... Vou deixar até na mesa, porque esse aqui vai ter assunto legal. Pra frente, falando da... Mas andando. Então você sempre cantou também, assim, sempre gostou? Eu nunca me considerei cantor, assim, cara. Você canta? Na verdade, exatamente. Tipo, pela necessidade. Na época,
na banda de thrash não tinha outro pra cantar, sobrou, né, cara? Daí você vai se virando, né, cara? Mas não é um... E o lance com o Luiz, você falou, o cara que tinha, né, além de incentivar, é um cara que você admira e tal. Como que era vocês em casa? Antes de ter banda, vocês tocavam? Como é que era? Às vezes sim, cara. E tipo, era esperado por mim, assim, né? Eu lembro que eu aprendi alguma música, eu lembro a Ace of Spades, eu aprendi a tocar. E aí ele ia lá e tocava comigo e tal. Então ele sempre, ele incentivou bastante. Inclusive nessa banda de thrash aí, ele ia nos shows, aí se dava problema no cabo, ele subia no palco pra arrumar, eu caramba, então, ou me levava, né, porque eu era menor. Você era menor. Né? Então ele sempre foi um cara que incentivou bastante. E você seguia muito, agora falando a parte, porque ele já tava no Firebox. Ele tava no Firebox. Depois, quando ele foi pro Angra, você chegou a acompanhar bastante, né? Muito. Eu fui em ensaio, né, sempre que dava, que podia, eu ia, e shows também, até fora de São Paulo, eu cheguei aí, no interior do estado e tal, eu ia pra assistir. Vocês chegaram a ter antes de chegar às bandas, assim, chegou a ter alguma coisa, você e seu irmão, assim, alguma coisa de banda? Não, ou não? Era só mesmo o lance de ensaio? Ele começou a produzir só a minha outra banda, que era o Hainsford, era uma banda meio que misturava umas coisas de rock progressivo e tal, e ele começou a produzir essa banda, e bem na época que ele começou a produzir, logo depois teve a separação do Angra, né? Então assim, mas de tocar, a gente nunca tinha tocado em nada junto ainda antes assim. Que legal! Né? Um projeto mesmo, assim. E então vamos entrar então aí como foi esse lance aí, tipo, parou o Angra, como você que tava por trás aí, né? Você sabe mais coisa que a galera aí. Aí como que foi isso aí, cara? Essa ideia, o Xamã já entrou? Então, quando eles se separaram, né? O Luiz chegou a falar pra mim, eu acho que eu, o Ricardo e o André vamos fazer alguma coisa e tal. E nesse meio tempo ele começou a ensaiar umas coisas com o Ricardo, a tocar umas coisas com o Ricardo lá no Santa Isabel, que é onde é o sítio do Ricardo. E aí, cara, eu fiz uma música que não tinha nada a ver com a minha banda da época. E eu falei pra ele, cara, eu fiz uma música aqui, cara, se vocês quiserem usar aí, se vocês estiverem gravando aí com o Ricardo, se vocês forem fazer alguma coisa com o André e tal, ó, a música aí pra vocês, se vocês acharem legal, se quiser usar, né, seria muito legal. Ele ouviu, ele gostou pra caramba da música, mostrou pro Ricardo na época, e aí eles falaram, cara, faz o seguinte, vem gravar as guitarras dessa música, o Ricardo vai botar a bateria e tal, aí você grava as guitarras, tudo bem? Eu falei, claro. Daí eu tava lá e ele, vamos gravar essas outras ideias que o Ricardo teve aqui, você não quer gravar as guitarras? Claro, né? Gravando. Nesse meio tempo o André estava gravando o Virgo, que era outro projeto dele, e ele veio pro Brasil e escutou as coisas e gostou pra caramba. E aí já pôs voz nessa música, que foi uma música que foi pro primeiro disco do Xamã, que é a Time Will Come. Aí depois disso, que eu gravei essas guitarras, eles começaram a me chamar, o negócio foi indo. Cara, então você já entrou no Xamã compondo, já entrou já. Deu uma música. A primeira música que saiu da história do Xamã foi essa daí, foi a Time Will Come. Que legal, eu levei a ideia lá, a gente trabalhou depois todo mundo, mas então foi assim, é aquela coisa, né? É a sorte de você estar num lugar, mas aliado, né? Se eu não tivesse feito essa música, a história seria totalmente diferente. Né? Sorte, entre aspas, também, porque você fez uma música, os caras gostaram da música. Sim, Todo mundo unânime, porque o cara já chegou gravando. Mas assim, eu poderia ter feito a música e não poderia entregar pra quem entregar, exato, entendeu? Né? Então, assim, é uma o combinação. time certo, né? É uma combinação de coisas, né? Eu sempre falo isso, porque tem muita gente talentosa, né? E muito boa que não tem uma oportunidade que eu tive, entendeu? Eu falo mais talentosa que eu que não teve essa oportunidade. Então, eu sempre agradeço, porque, foi no timing certo, né, cara? Exato. E tava preparado também, né? Porque ele podia falar, quer gravar? Não sei se for, né? Não, vamos lá. Porque casou tudo, né? Exatamente. Isso é muito legal, porque muita gente fala, você é irmão do cara, já tá ali. Mas não é bem assim. Não. E teve uma coisa, assim, quando eles começaram a me chamar pra gravar essas guitarras, eu falei assim, cara, posso estar viajando, mas eu vou me adiantar. Comecei a tirar um monte de música do Angra na guitarra, que eu falei, cara, vai que esses caras falam, vão fazer um show, né? Vão fazer uns shows aí, sei lá. E aí, cara, não teve dúvida, deu tipo um mês depois, os caras, a gente podia começar a banda pelos shows e tal.
Quanto tempo vocês levaria para tirar umas músicas do Angra? Eu falei, cara, eu já sei tocar várias. Então eu tinha me adiantado já essa parte, assim, né? Então... Não, viu? Eu acho que isso é muito importante também, né? O cara, você tava na hora certa, mas você tava com a bagagem, né? Você tava ali, pô, eu não trouxe, não sei. Cara, porque assim, na verdade eu comecei a tocar, entre aspas, profissionalmente, né? Ganhando dinheiro muito cedo, né? Não dinheiro, eu falo assim, profissionalmente. Claro, já né? tava trabalhando com a música. E fazia mais de 10 anos. Então você fala assim, puta, cara, é uma oportunidade, né, cara? Você começa a enxergar uma coisa ali, você fala, puta, vou fazer de tudo. Você tinha quantos anos quando você era bem novo também, né? Não era tão novo, viu? Mas quanto? Você tinha 20? Tinha 24. 24, então, não novo. 24, 25, Pô, que legal, cara. E falando do Xamã, aí como é que foi? Fizeram essa primeira música e já vamos fazer o disco? Como é que foi isso aí então, já? A gente fez... Ele tava com o Virgon. Você chegou a tocar com o Virgon? Não, com o Virgon não. Com o Virgon não. Eu conheci... Que era sempre... Era com o Sacha. Era ele e o Sacha, basicamente. E aí eles pegaram uns músicos lá na Alemanha e tal. Tá. Né? Mesmo quando vinha... Eles chegaram a tocar no Brasil? Não. Nunca tocou no Brasil? Não, o Virgon fez um show, que foi o show de lançamento na Alemanha. Só depois não tocou mais. Ah, tá. Entendeu? Começou a dar conflito de agenda e o caramba, e acho que daí eles pararam, levaram mais como um projeto de um disco só aí, né? Aí então chegando aqui, daí o André veio e vocês já vamos montar. O André veio, a gente ele veio pra cá, aí cara, a gente começou a tocar essa música, algumas outras ideias que tinham lá que o Ricardo e o Luiz estavam fazendo, e a gente resolveu gravar uma demo. Vamos gravar uma demo com 4 músicas para mandar para as gravadoras e tal. E enquanto isso, enquanto a gente prepara o material, vamos sair numa turnê para lançar a banda. E aí a gente começou a tocar em alguns lugares. E começou, a gente tocou aqui em São Paulo, não via Funchal, tipo, uma banda o lançamento de uma banda não via Funchal, né? Hoje em dia é inimaginável, né, cara? Assim, né? E foi super bem sucedido, tal. A gente fez um festival na França, então... Isso sem o disco? Sem disco, só com... A gente tocava essas 4 músicas e o resto do repertório eram as músicas do Angra, que você já tava... Viper tinha alguma coisa. E o legal que você, no Xamã, sempre foi sozinho. Só uma guitarra. Só uma guitarra. Era uma puta responsabilidade, cara. Caramba, né? E vocês não tem que... tinha o André fazendo... Não, o Fábio Ribeiro. O Fábio Ribeiro que sempre foi o tecladista. Sempre foi o tecladista. Porque ele e o Luiz, cara, eles ajudaram muito nessa parte, porque tinha que preencher ali, né? De 2 guitarras e tal. E assim, cara, nos primeiros shows eu entrava... Nossa, mano, cara, olha, 2 guitarras. me olhando o show inteiro, né, cara? Mas foi muito engraçado, cara, que foi uma coisa... Eu lembro da sequência que era assim, a gente entrava tocando essa Time Will Come, que é a música que eu tinha levado. Depois tocava a Streets of Tomorrow do Angra e a Lisbon. Era essa sequência. Em todos os shows, os 5 primeiros shows, acabava a Lisbon, os caras começavam a gritar meu nome. Putz, então aí você já dava uma... você dava uma acalmada e tal, né? Então, mas, cara... Aí um desafio, né, bicho? Você muito. Pegar 2 guitarras, não dá o que falar dos guitarras, cara, né? super, os mais conceituados do Brasil, exatamente. Técnicos pra caramba, e você chegar ali... Eu tentei tirar as coisas solos mais parecido possível, assim, seguindo bem a música pra contar a história, né? E assim, botei meu jeito de tocar as bases, e eu acho que isso ajudou também, porque deixou... Eu tenho esse lance dessa escola thrash metal que eu tive, ajuda muito nessa parte, né? Então, assim, eu consegui preencher mais. Então, acorde solto eu fazia com a quinta no baixo, a maioria das vezes. Pra preencher, né? E funcionou, cara, funcionou. E vocês, quando vocês montaram o Xamã, a ideia não era parecer Angra também, né? Porque não, as músicas... Era pra ser, lógico, claro, não dá pra você, né? Mas era uma coisa, eles queriam uma coisa menos técnica, com menos informações, as músicas, tipo... Pesado, que tava era mais pesado, e a ideia era essa, fazer uma coisa mais, né, que as músicas... mais atenção nas músicas do que na parte técnica, assim, né? Não que eu não tô falando que... Não, e tem técnica, né?
É que não era tão, eu né, não tô, rápido e assim, eu não tô speed, né, falando também. que o Angra é só técnica, não tem Óbvio. música, não é isso. Era uma coisa diferente. Eles É queriam uma vertente, era né? uma coisa um pouco diferente, é. Eles não queriam E parecer. esse lance da turnê, se você já tinha feito alguma turnê pra fora? Desse jeito não, cara. Não, Você já tinha ido pra... eu abri alguns shows do Angra, era o máximo, esse é o maior público que eu tinha tocado. E era foi tudo no abertura de Brasil? Show, tudo no Brasil. Quando eu viajei... Como que foi esse lance dessa turnê 100 dias? Como é que foi? Cara, Pra onde você foi? Pra França? A gente foi pra França, fora do Brasil a gente tocou França, México, Argentina e Chile. Isso tudo só com... Sem o disco, é. Que legal. Cara, quando chegou na França, eu nunca vou esquecer esse dia, cara. Era um festival e a banda que ia fechar era o Rhapsody lá, né? E, cara, eu cheguei antes do show, assim, começou a me dar um pânico, assim, cara. Eu falei assim, cara, por que eu escolhi fazer isso? Porque, vai ficar todo mundo me olhando aqui. Mas aí, cara, do mesmo jeito, acabou a terceira música lá, os caras começaram a gritar o meu nome, e aí, cara, daí você fala, puta, e aí rolou. Mas, cara, era uma coisa totalmente diferente, foi uma coisa assim, cara, eu ficava noiado, assim, tipo, puta, cara, não posso errar, não posso não sei o quê, porque, né, não era uma coisa que você tá tocando uma coisa tinha só, zona de conforto nenhuma. Era uma coisa de duas guitarras que eu tinha que fazer em uma, não podendo errar, não podendo fazer, entendeu? Então, Ainda mais que é um público chato, não chato no sentido de, não, sim, de ficar em ele cima. observa, né, cara? O cara fica bem errando. É assim, não o era público assim, é de... esse solo, não era assim. Mudou. Tinha O público é bem, tanto né, que tinha umas fiel, coisas, né? tanto que tinha umas coisas que eu não tinha como fazer, porque eram de duas guitarras, e eu tinha que adaptar. E aí os caras, mas você fez diferente aquilo lá. Eu tive que fazer diferente, porque são duas guitarras sozinhas, não tenho como fazer. Aí não daria terceira. Exatamente, né? Então... E na parte o Ribeiro te ajudava muito nessa parte também? Ele fazia algumas dobras, coisinhas assim, ou não? Ele era mais... ele fazia algumas dobras, mas não era tanta coisa de dobra. Mas era mais eles cama, né? Ele e o Luiz, eles preenchiam, né, cara? Eles preenchem bem, assim. E foi uma coisa que a gente usou muito pro Xamã, assim, funciona muito, né? Porque te deixa livre para até gravar mais coisas e na hora do show ficar parecido, porque os caras, eles conseguem. O Luiz tem um time que O cara tem um machado na mão. Exatamente. Então isso ajuda bastante, cara. Ajuda muito. E falando de setup, cara, como que foi? Como que você... que eu sei que você... A gente vai falar também bastante da parte de produção, mas como que você faz essa parte de som de guitarra? Como que no Xamã você começou? O que é? Você usava pedais, pedaleira, amplificador, guitarra? Como que é esse lance de setup aqui primeiro, depois fala da gringa? Então, quando eu comecei no Xamã, eu não tinha nem um ampli de verdade. Eu tinha um Val State, que, né, é um ampli legal pra você treinar, tocar, ensaiar e tal, mas ao vivo não é. Então eu alugava, né, e eu alugava na época, naquela época eu alugava os JCM 900 e tal, até que depois de alguns shows eu comprei o Mesa Boogie, o Rectifier. Nossa. E é o meu amplificador até hoje, assim, até hoje eu uso... Purão, você usa poucos... Porque eu lembro que quando você é bem pouca coisa de pedal, não, né? Eu tenho até bastante pedal hoje em dia, muito pedal. Só que assim, o drive vem do ampli só, o resto é tudo efeito, tipo, coisas que eu gosto de fazer. Você é bastante do analógico, você curte Sim, bastante. eu gosto bastante. Você usa bastante digital? Você chegou a usar digital ao vivo, por exemplo? Não, ao vivo não. Eu já gravei algumas coisas. Em casa eu gravo bastante né, Mas pra show pra sempre... show eu nunca usei. E como... Isso que eu queria saber, essa primeira turnê aí, como que você foi? Como que você se preocupou com o setup? Como que você... Cara, eu pedia esse ampli em todos os lugares, né? Antes de eu ter o meu, eu pedia esse ampli em todos O Mesa? Não, o JCM. O JCM, tá. Aí usava o drive dele só e, cara, eu não tinha nem boost pra solo, nem nada. Eu tinha um delay e um wah-wah e um chorus, era o que eu tinha nessa época. E a guitarra você levava... A guitarra, antes dessa aqui, na primeira turnê, eu tinha uma Flying V. Qual modelo que era? Era uma Kramer Flying V da década de 80. Nossa. Eu comprei essa guitarra do Michel, que era do Firebox. E ele mexeu na guitarra. Era uma guitarra... Bom, as tarraxas eram da... A tarraxa e
A ponte. A ponte era da Schaller, ainda estava escrito Made in West Germany, né? Não tinha nem caído o muro ainda. Então eu usei essa guitarra e eu tinha uma Ibanez também nessa época. Você chegou a gostar dessas guitarras mais com Floyd e tal? Cara, eu usava elas, na época era o que eu consegui ter. Sim, mas foi só nessa época. Se você curte Floyd Rose, como é que é? Cara, eu não. Depois que eu usei durante muito tempo. No thrash metal, inclusive, né? Que tinha aqueles solos que tinha. Mas, cara, depois que eu comecei a tocar. Quando eu fui gravar o primeiro disco do Xamã, eu levei essas duas guitarras. Aí o Sacha virou pra mim e falou assim: ó, tem umas guitarras aqui. Vamos testar? Aí eu falei, claro. Aí a gente testou, ele me deu uma SG, a gente tocou assim, ele falou. Aí eu falei, cara, o som dessa aqui. Ele falou, você se importa de gravar com ela? Eu falei, imagina, vamos tocar. E aí eu comecei a usar a Gibson e foi uma guitarra que depois do primeiro disco que eu gravei, eu sempre... Essa Fly apareceu como aí pra você? Então, como que foi? Essa Fly, a história dela é ótima. Qual que é o modelo dela exato aí pra galera saber aí, ó? Cara, é a tradicional Fly V da Gibson, né? Que demais. Que ano que é essa daí? Essa aqui acho que é 99, eu acho. Né? E essa guitarra, ela estava encostada numa loja aqui no Brasil e o vendedor na época era um amigo meu. Ele me ligou e falou, cara, eu testei todas as guitarras da loja aqui, a melhor guitarra que tem aqui para tocar metal é uma Flying V que está encostada aqui desde que o dólar tá 1,14. Então ela tá com esse preço. Que época boa. E era um preço assim, tipo, é o preço que você paga hoje numa Epiphone primeira, a mais simples. Mais simplesinha. Aí eu cheguei lá e falei, porra, meu. Daí toquei na guitarra, fiquei, nossa, falei, caramba, cara, que som, né? E aí ele falou, eu falei, se você falar que é pra você, aí o cara falou que era pra ele, o cara ainda da loja fez um desconto pra ele. Então, tipo, eu paguei, o que eu paguei nessa guitarra que foi legal. assim uma coisa, tipo, o padrão que é, né? E essa daí é seu escudo, né? Que essa é uma marca registrada. Sim, essa daí cara, sua, né, cara? Eu toquei anos e anos, todas as turnês do Xamã. DVDs, né? Foi tudo, cara. É uma guitarra que, pra esse estilo, pro metal, assim, é a guitarra que eu mais gosto. Tem um som das bem... minhas. Eu tenho algumas que eu uso na turnê. Quantas guitarras você tem, Hugo? Cara, acho que eu tenho 9. E vamos falar delas, como que é? Quais são, tipo, modelo? Não precisa falar nem modelo, mas tipo, é tudo. Você gosta de. Tem mais Flying V, não? Não, eu tenho essa, eu já tive mais uma, mas aí hoje ela tá com o Antônio que toca no Corsos, a minha outra Flying V que eu tinha. Que legal. Eu tenho essa Flying V, eu tenho duas SGs. Legal. Da Gibson, tenho uma Firebird da Gibson, tenho uma Cassino da Epiphone. Tem essa Kramer eu ainda tenho, essa antigona. É legal, essa guitarra é legal, é legal, né, pra cara? caramba, legal pra caramba. Eu gravei algumas coisas no disco, eu sempre gravo alguma coisa com ela, assim, que é legal. E aí eu tenho uma Strato da Fender. Tem uma Stratinho aí no meio. Uma Tele, uma Strato, duas Stratos eu tenho. Uma eu até peguei agora há pouco, que é uma assinatura do cara do Radiohead, que é uma Strato que ela tem tipo um Ibow. Puta, que legal. Embutido e tem mais algumas funções assim, então para trabalhar lance com efeito assim, muita coisa do disco novo eu gravei, tipo, em vez de gravar pad de teclado, eu pego uns reverbs e com o Ibow junto ali eu consigo fazer uma atmosfera que parece um teclado, mas é guitarra assim, então me ajuda bastante também. Puta, que legal. Falando dessa parte aí, por exemplo, você tinha gravado com outras bandas tal, né, no começo de carreira. O primeiro produtor que você pegou de cara foi o Sacha. Como que foi isso? Porque, você já falava inglês? Como que foi? Cara, mais ou menos, assim, mas assim, eu conseguia me comunicar, né, com ele. Então. E tinha o Felipe lá também. O Felipe, né? Vocês gravaram. Vocês foram lá no primeiro disco a gente foi pra lá. E o Felipe foi pra lá também. Ele passou um tempo lá. Inclusive, o estúdio tinha acabado de comprar uma máquina de rolo lá e ele que calibrou toda a máquina pra gente começar a gravar. Felipe, pra quem não sabe, foi o dono aqui do Creative Sound, ali na Santo Amaro, gravou muita coisa. Muita gente, o cara muito competente, muito já bom. Nem tá mais no Brasil. Não, ele tá nos Estados Unidos. Vocês gravaram aonde? Foi nos Estados Unidos que vocês gravaram? Ou não? Foi na Alemanha? Na Alemanha. Primeiro foi na Alemanha. Foi numa cidade que chama Wolfsburg lá. É a cidade onde tem a Volkswagen, a fábrica da Volkswagen lá.
E esse estúdio não é do Sacha? É do Sacha, era do Sacha, era o estúdio dele, Tá. Aí a gente foi pra lá, eu fiquei acho que 45, 50 dias lá. Que A gente legal. fez toda a pré-produção lá e aí começou a gravar. Cara, e assim, o que eu aprendi nessa gravação, eu saí de lá, tipo, Nossa, com os dois ainda, né? O Felipe e o Sacha. Não, e o Sacha, por ser guitarrista, né, cara, é um cara que já tinha gravado todo mundo, que já tinha tocado no mundo inteiro. Então, cara, ele me ensinou muita coisa, assim, cara, muita mesmo, assim, tipo, o que eu aprendi com ele lá, tipo... E ele foi mó... Porque tem uns produtores que o pessoal fala Cara, que pô, o cara é mala, né? Sacha Tipo, você já deu sorte. Puta, o cara é sensacional, cara, o cara não... Tipo, ele conversa, né, ele explica o que ele quer. Se você não tá confortável, ele fala, cara, então vamos fazer de outro jeito. Então, tipo, é um cara assim, não tem o que falar, assim. Eu gravei 3 discos com o cara e, sensacional, assim. Nunca discuti com o Sacha, nunca tive nenhuma conversa mais áspera com o cara. Não dá, assim, o cara é tão gente boa que você não tem nem como ficar chateado com nada. Que louco. Então, e quando você foi pra Alemanha, como você foi? Você levou sua guita? Minhas duas Você já tinha guitarras, seu Mesa Bug? Não, tinha, mas ele tinha Tinha lá. lá. Ele Isso que tinha eu ia lá. falar, tá. Ele falou assim, não precisa trazer o seu. Cara, e ele tinha muita coisa lá. Tinha Mesa Bug, tinha Marshall Plex, tinha Angle, tinha... Nossa. O Vox. Ele tinha até um cabeça e caixa da Vox, assim, que nem é um negócio tão, né, que a gente nem vê muito aqui e tal. Então, assim, tinha uma fábrica de amplificador lá, tudo que você quisesse ia ter lá, entendeu? E aí ele tinha o Rectifier, ele falou, vamos usar esse aqui, que é o que você gosta, que é o que você vai usar na turnê. Certo, vocês não chegaram a testar outra coisa. Você chegou, ele já... Como que foi isso aí? Como que foi o processo de gravação de guitarra lá? Eu até comecei a fazer, a gente começou a tocar, eu nem lembro qual que era, eu acho que era um Tracy Elliott de guitarra que tinha lá, ligado pra gente tocar na sala pra ensaiar, né, pra fazer as músicas e tal. E daí na hora de gravar, a gente ligou o Mesa Bug e com a Gibson e tal, eu toquei um pouco e ele falou, puta, é isso, cara, não vamos nem... Então a maioria foi gravado com isso, mas... O Sacha tem uma coisa que ele sempre gosta muito de fazer, que no refrão é gravar uma oitava acima, os acordes soltos, com outro som, e com uma outra guitarra, uma extrato, ele ligou no plex da Marshall lá. Caramba. E a gente fazia isso. Então, somzão mais médio. Então, que daí na hora do refrão dava abria tudo assim, né? Que legal, bem lance de produção, o cara que sabe o que tá fazendo. Exatamente. Então você teve a escola ali, né? Foi uma aula, cara. A gente ia todo dia pro estúdio porque era perto né? E a gente só tinha lá pra ficar também, e perto do lugar onde a gente tava. Mas, cara, sempre que eu podia, eu tava acompanhando o que ele tava fazendo, como ele tava trabalhando, porque pra você aprender, né, cara? Cara, isso é muito legal que você tá falando, porque, tipo assim, vocês começaram já tocando, que isso é... Hoje em dia a galera, eu vejo, vamos gravar. Os caras nem nunca tocaram, vamos gravar um disco. Né? E isso era legal dessa época. Até tem nessa época de hoje, mas é um pouco mais difícil você ver. Difícil. Que nem, como que foi o processo de composição? Vocês compuseram aqui ou foi tudo lá na Alemanha? Não, a gente fez tudo aqui, cara. Já, nessas turnês, vocês já... Durante a turnê a gente começou a ter mais ideias, e aí a gente, quando a gente terminou de fazer esses shows, a gente pegou todas essas ideias, foi pro sítio do Ricardo lá, e a gente ficou durante um tempo, né, marcamos a gravação vai começar em janeiro. Então a gente tem que ter essas músicas até janeiro. Aí a gente juntou, fez praticamente todo o disco lá. Toda pré, você que fez todas. Quem que fez a parte de... Você já era produtor? A gente gravava as coisas, o Ricardo que gravava lá na casa dele. Ele tinha um esqueminha lá, a gente gravava tudo lá. E aí a gente foi pra Alemanha com quase todo o disco. Lá na Alemanha a gente ainda fez mais 2 músicas. Que legal. E tudo em estúdio? Chegou no estúdio pra gravar? Gravar. Isso é muito legal, né, galera? Oi? Mais perto? Tá. Isso é muito legal, né? De, chegar no estúdio, ter esse momento, né? De, vamos compor. Não, e tudo já montadinho ali, né? Cara, ao vivão. Ao vivo, você tocando ali, vendo como é que... E o bom de fazer os shows antes foi que a gente pôde testar essas músicas ao vivo também. Então, algumas delas, a gente mudou muita coisa, entendeu? Que você fala, nossa, que legal. Putz, isso aqui podia ser assim, faltou isso, né? Porque você via, assim, a reação, né? E você começa a entender mais a música e aí a gente conseguiu mexer nessas músicas também até chegar no resultado final. Nesse primeiro disco, tem quantas músicas suas?
Cara, tem inteiras 2, mas eu participei de mais algumas. Que legal, você já chegou chegando. Porque o André é um compositor, O André, né, então, meu? lá no Xamã, a gente sempre, todo mundo compôs, né? Que legal. O Ricardo fez bastante coisa, o Luiz também, o André, eu. Então a gente... Então virou meio tipo... tipo, a gente fazia e ia mostrando as ideias, ia um mexendo na ideia do outro, né? Falando do André, cara, ele era muito tranquilo nessa parte, então. Bicho, sempre Sim, não o tinha André... ego algum nessa parte de composição. O André sempre foi muito tranquilo, assim, tipo... Mas uma característica dele é que ele pensava na música toda. Então, por exemplo, ele trazia uma música, já tinha, cara... Tava já produzida, tinha tudo ali que precisava. Então a guitarra já tinha aquele arranjo X, daí você transformava aquilo num jeito guitarrístico, né? Porque muitas vezes ele fazia no teclado ali, guitarra de teclado, né? Para mostrar pra gente nessa época. Então aí você transforma ela de um jeito mais guitarrístico, mas a ideia tava ali, entendeu? E a gente sempre teve liberdade de mexer nas músicas, assim, sempre foi um processo tranquilo, assim. Certo, e vocês gravaram, foram 3 discos de estúdio? Não, nessa época foram 2 de estúdio e um ao vivo. Vocês têm com o Xamã 2 de estúdio, E da época com o André. E um ao vivo, Tá, e esses 2 foram gravados lá também no... Não, o segundo, uma parte foi gravado lá na Alemanha e uma parte a gente gravou no estúdio do Philip aqui. Isso foi que ano? Foi do... 2004. 2004, que legal. A gente gravou uma parte lá, gravou uma parte... A bateria a gente gravou num outro estúdio aqui em São Paulo. Foi um disco que a gente fez, esse segundo disco ainda a gente fez com mais cuidado ainda, tipo, gravamos a bateria num estúdio X, o piano no auditório da Santa Marcelina, a guitarra no estúdio do Philip, a voz lá na Alemanha, e assim foi. Pô, que louco. E vocês chegaram a pegar algum perrengue lá na gringa? Tem alguma história boa aí de perrengue de equipamento, de turnê? De tour aí? Ah, sim, cara. Contar legal por fora aí, como é que é? Teve uma vez que a gente foi tocar na Eslováquia, era um festival, a primeira vez que a gente foi pra Eslováquia, assim, cara, muito inverno, assim, cara, um frio, assim, tipo... E aí a gente chegou pra tocar no show, e lá tudo é 220, e os teclados eram 110. Daí a gente falou, bom, beleza, a gente é só arrumar um conversor aí. Na Eslováquia não tinha um conversor, tinha que vir da República Tcheca, cara, então demorou a passagem de som, tipo, puta... mó nervoso, se não chegasse ia ter que tocar com outro teclado que não tinha os sons do Fábio programado, caramba, então Nossa. Ia ser uma treta grande, assim. Então tem umas coisas assim, cara, assim, acontece em qualquer lugar do mundo, né? Sim, mas você chegou a pegar algum perrengue bom, assim, tipo de... Ou foi mais pra cá? Você tem perrengue mais do Brasil? Ah, no Brasil tem mais, cara, no Brasil já peguei muita coisa. Tem alguma história boa aí de... Puta, cara, de tocar num de lugar zica, que você de aquele zica. problema, tipo, você fala, meu, que legal, entendeu? hein, Então, meu? essa mesma vez que a gente foi tocar na Eslováquia, quando a gente voltou pro Brasil, a gente foi fazer o Ceará Music. E nosso equipamento inteiro ficou preso na alfândega. E não tinha nem guitarra pra tocar, cara. Não tinha nada. Tipo, aí na ida, a gente tava no avião lá, os empresários tentando arrumar as coisas pra gente ir lá. Aí até o Chorão do Charlie Brown nessa época, eles estavam viajando junto com a gente foi lá falar, se vocês precisarem de equipamento, é só falar que tá tudo liberado pra vocês, tá legal, obrigado. Mas daí a gente conseguiu, cara, liberar na alfândega, chegou, tipo, a gente passou o som com outras coisas e na hora do show chegou o equipamento. Putz, então acabou... E tem coisa que você nem, e é um show que é transmitido, né, cara, que é gravação da mesa, então, cara, tipo... Aquele som que você já não espera. você fala assim, Puta que... Tudo diferente. Bom, mas depois passou até no Multishow, a música tava legal, tava bom. Tava ok. O perrengue também deixa a gente já preparado, né? A gente tem os problemas, a gente acaba, Cara, vamos. e aqui no Brasil a gente tem muito, né, cara, assim, sinceramente, assim, tem muita gente amadora ainda, né, cara, e, pô, você vai, chega num lugar pra tocar, você pede o amp X, cara, eu nunca vou esquecer. Teve uma vez, eu não lembro que cidade que foi, que a gente chegou pra tocar, eu vi um ampli lá, era um ampli, tosco nacional, só com a plaquinha do Marshall, assim. Aí eu virei pro contratante e falei assim, cara, sério que você alugou isso? Aí ele falou, o cara me cobrou tanto. Eu falei, você tá louco, cara, esse ampli nem é esse ampli, cara. Ele só tem a plaquinha, ele jura, Aí não dava mais tempo, cara, a gente tocou com... Você teve que tocar com essa... com amplificador. Essa delícia. Tipo, cara, você fala, como é que eu vou fazer um show, cara? E assim, eu dependo do drive do ampli, né, cara? Não sou um cara que
Agora eu viajo sempre com um drive junto comigo, mas você vai que, né, dá uma zica. Mas eu sempre procuro levar meu cabeçote hoje em dia. É isso que eu ia te perguntar, porque um dos problemas, né, da gente levar equipamento é, valvulado, né? Você tem alguma coisa transistor ou você leva os valvulados e dane-se toda hora? Não, e meu case é muito bom. Eu levo ele há 20 anos e nunca quebrou uma válvula, assim. Então, Pô, mas legal, não é um negócio legal, né, cara? Porque você tem que ficar despachando, voltando, né? É um negócio que é meio desagradável. Mas, cara, hoje em dia, apesar de ser tudo muito mais profissional, assim, eu ainda prefiro levar, cara, porque às vezes pode acontecer de você ter um problema, né? O que eu sinto, né, eu parei inclusive de usar os amplis, por isso eu fui pro digital, porque eu queria meu som igual sempre, porque o que acontece né, chega lá, tá outro ampli, ou é o mesmo às vezes, mas tá tudo zoado, ruim, válvula bichada, isso acontece demais, né, cara? Então, eu digo, ainda mais você que usa, né, o som do ampli, que às vezes eu usava, mas eu tinha pedaleira, né? Eu acho que foi um dos motivos de eu ter migrado foi por essa praticidade. Exatamente, é muito mais prático. E o som é igual, bom, né, cara? Chegar num som de sempre estar com aquele meu som, né? Tá ótimo, né, cara? É o que a gente busca, né, cara? Então, mas você não migrou, você continua sempre. Eu não migrei, eu continuo. Que legal. Cara, que eu acho que também é uma das características nossas, assim, tipo, a banda que ainda toca com os amplificadores, ainda que toca com o pedal, ainda que toca, entendeu? É tipo, também faz um pouco parte, assim, faz parte do seu estilo, né, cara? Claro, na verdade, isso né? que eu ia falar. Então, eu gosto muito do meu amplificador, assim, cara, e por mais que eu use outras coisas, eu não consigo, assim, pode ser até por falta de prática minha, de chegar e mexer nos negócios e conseguir chegar num som, né, que hoje em dia você tem muita possibilidade, né, tem toda essa parte de amplitude, né, cara, que é, né, o camper, um monte de coisa que você pode levar, mas eu nunca consegui chegar nesse som que eu quero. Não, e sem contar, tem a praticidade digital, mas tem o lance que é assim, a praticidade de levar, mas a timbragem de um ampli é mais fácil. É mais fácil. Né? Você já tá liga ali, o botão e já era, né? E o som, então isso é muito legal, esses são dois universos. Exatamente. Eu sempre falo, não é melhor ou pior, são dois universos completamente diferentes, mas que você chega no mesmo resultado, entendeu? Exato, principalmente pra galera que vai ouvir, né? Sim, claro, se você ouvir um ampli de 4 de 12 na sua orelha, é óbvio que é alto, mas o que vai pro PA, o cara vai microfonar, e muitas vezes isso que eu também... Você sempre levou o técnico, como é que era? Sim. Vocês tinham sempre um bom técnico, porque isso faz a diferença. Faz diferença. Viu, galera? Se você não tiver um bom técnico, com certeza o seu som... Você pode ter o melhor som de guitarra, o cara microfone errado, já é o pior você tem planeta. Tem que ter, acho que é fundamental. E mesmo quando, por exemplo, tem às vezes na Europa, que tem turnê mais corrida, que se você não pode levar a sua equipe, os caras sempre disponibilizavam técnicos muito bons, assim. Tipo, e assim... Isso que é legal, Lembro até que na carreira solo do André a gente fez alguns shows em lugares pequenos na República Tcheca ali. E, cara, era o técnico da casa, assim, eu ouvi o som lá na frente, cara, falava, olha esse cara. O cara sabia... Já conhecia o lugar ali, então... Assim, tem muita gente boa. Aqui também tem muita gente. Hoje, graças a Deus, estamos cercados de bons. Então é importante ter um bom profissional, né, cara? Agora entrando no André, como é que foi esse lance de... Parou o Xamã, resolveram dar um tempo? Então, é o que a gente fala. A gente separou a banda, né? Não foi de um jeito legal. E, assim, muito do que aconteceu, acho que foi pelo fato da gente nunca ter tido férias em todo o tempo, uns 6 anos que a gente ficou direto, compondo o disco, primeiro turnê, né? Depois compôs o disco, turnê de novo. No meio da turnê gravou o DVD, show para divulgar o DVD, ao mesmo tempo da turnê fazendo um outro disco, gravou outro disco e já emendou numa outra turnê, cara. E assim, tem um desgaste, né? Então assim, não foi muito inteligente da nossa parte não ter parado um pouco, né? Que é uma coisa importante. É importantíssimo. E talvez o resultado teria sido outro. Aí a gente separou a banda e a gente falou, e aí, o que a gente vai fazer? Eu, o Luiz e o André, vamos lançar mais uma banda com outro nome, cara, vai ser, né, o nome do André é um nome já consolidado, vamos continuar. E aí a gente começou a fazer a carreira projeto André Matos. E a primeira formação foi como?
Era eu, o Luiz, o André, o Fábio Ribeiro, e aí entrou o Rafael Rosa na bateria e o Zaza, o André Hernandes, na outra guitarra. Nossa, guitarrista monstro. A ideia era ter duas guitarras agora, fazer uma coisa diferente que era feito no Xamã, né? A gente não queria continuar, porque era uma outra coisa, era para pegar a carreira toda do André, então a carreira toda vai entre Viper, Angra e Xamã, eram bandas com duas guitarras e só o Xamã que tinha uma guitarra, então vamos trabalhar dessa maneira. E como que foi esse lance de chegar outro guitarra? Você já era amigo do guitarra? Eu tive aula com o Zaza, né? Eu tive aula com ele. Que legal. E cara, pra mim foi um alívio, assim, tipo, eu falei, puta, eu vou precisar solar muito menos, tipo, né, vou focar muito mais nas músicas, na composição. E na hora que tiver o solo que ele acha que é melhor eu tocar, eu faço. E nossa, que foi legal. super Então tranquilo. você já... Porque, né, tem muita gente que acha que, dois guitarristas, os caras discutem. Eu acho que é Não, sempre... a gente discutia pra fazer. Quem vai fazer? Faz você. Fala, melhor deixa com que ele. Que legal, cara. Exatamente. Que legal. Então Vocês tiveram uma ótima relação, assim. Sim, cara, a gente já conhecia ele, né? Pô, a coisa legal você ter seu professor tocando com você na banda, né? E ali naquela época também eu consegui ensinar algumas coisas porque era, né, esse lance de turnê, essas já coisas. Conhecia, tava bem. Já tinha feito bastante coisa e tal. Então, assim, a gente trocava muita coisa. E ele tocando, né, cara? Pô, falava solo rápido. Por que eu vou fazer solo rápido se a gente tem um cara na banda aqui que, Speed, cara, não. Então, quando eram as coisas mais tranquilas, assim, eu fazia e as coisas mais... E como aí vocês fizeram quantos discos vocês fizeram com o André? Com essa formação, a gente fez o primeiro, daí trocou o baterista, entrou o Eloy Casagrande. Aí novinho, Eloy, novinho, né? Ele tinha 16 anos na época do disco. Aí a gente fez esse segundo disco e aí o terceiro já é outra formação. Já é com o Bruno, o Rodrigo Silveira na batera, era o Zaza na guitarra também, eu e o André, e teclado a gente que estava fazendo... O Zaza saiu quando? Como que foi? Ele foi... O Zaza, porque assim, o Zaza, ele morava em Curitiba. E, cara, ele ficava muito tempo longe da família, tal, ele tinha que ficar muito tempo aqui em São Paulo. E aí, depois desse terceiro disco, depois da turnê que a gente fez, foi uma turnê grande que a gente fez, ele falou, putz, cara, eu queria passar mais tempo com a família e tal. E pouco tempo depois ele foi para Portugal também, ele mora lá hoje em dia. Né? Uhum. Aí a gente só fez, na verdade, teve mais um tempo que o João Millier tocou guitarra por um período. E aí depois teve a volta do Xamã e aí não teve mais shows com a banda solo. E quando tava rolando a banda solo, vocês chegaram a gravar você, o Millier também? Porque eram vários produtores aí, né? O Millier não chegou. A gente tinha um plano, mas não deu tempo, né? Vocês faziam as músicas, vocês chegaram a compor coisa nova com essa formação? Eu tinha umas ideias que eu tinha mandado pro André na época, e a gente tava no meio da turnê, ele falou, pô, são legais, caramba, vamos trabalhar quando a gente começar a fazer algo novo. Só que daí não deu tempo, né? A gente nem chegou a mexer nessas músicas assim. Isso que eu queria entender. O André ele morava fora nessa época, né? Não, como é que vocês faziam essa então, o André agenda morava, maluca? ele morava aqui, mas ele passava um tempo na Suécia, porque ele tem o filho lá, né? Então ele ficava indo, voltava, a gente fazia uma leva de shows, ele ia pra lá e assim ia, né? A gente ia fazendo essa manobra aí, né? Mas os últimos anos a gente fez turnês tipo comemorativa de disco da carreira dele, do Holy Land. Então essas foram as últimas turnês, né? A gente não chegou a gravar nada, né? Nesse período que foi o período que o Millier entrou na banda. E cara, agora entrando na parte, né, que foi pegou todo mundo de surpresa. Vocês estavam voltando o Xamã, como é que foi isso, cara? A gente voltou... Galera, isso é louco, hein? A gente voltou em 2018, começou a fazer os primeiros shows em setembro, né, de 2018. Aí fez alguns shows, né, nesse ano de 2018, tal. 2019 a gente tinha começado a fazer alguns shows. E no maior show da turnê, foi o último, né? Foi o último no fim de semana seguinte, aconteceu a tragédia lá, né? Então, assim, foi uma coisa... Pegou todo mundo de surpresa, assim, tipo... Você fala assim, pô, você tá voltando, a gente tinha plano, tava combinando de gravar uma música pra ver como ia funcionar.
toda essa volta do Xamã a gente fez com muita calma, assim, tipo, a gente conversou muito antes de voltar, a gente pensou muito, fez os shows, a gente fazia datas espaçadas, a gente foi fazendo tudo com muita calma, né? E a ideia que a gente tinha era de fazer uma música nova, gravar e ver como é que funcionaria tudo isso, a gente, todo mundo trabalhando junto ali, entendeu? E tava super legal também. Vocês fizeram um show animal, não teve? O último show? O último show foi um show para 10 mil pessoas, parece, foi junto né, com a Vantasia lá no Espaço das Américas. Foi uma coisa impressionante, assim, porque parece que foi uma coisa, exatamente como você disse, uma coisa feita, né? A gente fez um show um dia antes em Joinville, um festival grande também, e a gente veio pra cá, chegou lá, cara, casa lotada. E aquela coisa, né, quando a gente tocou antes, né, um show um pouco menor, e você fica sempre pensando, né, cara, será que os caras vieram pra receber a gente, ou o Avantasias, né? Porra, aí, né, meu, a primeira música a galera era pulando, então assim, foi... E cara, foi o último dia que eu falei com ele, porque... Caraca. Foi o último dia, quando a gente tava indo embora, cara, eu conversei com ele, falei, pô, E tinha sido maravilhoso, puta. muito bom, a gente ia ter show 2 semanas depois. Tava marcado os já shows, tinha marcado né? coisa, tinha marcado um monte de coisa. Meu Deus, cara. E aí, meu, foi o cara some, falece, e assim, foi horrível. Tipo, o Luiz me ligou no dia. Parecia mentira, todo mundo achando que era O piada. Luiz me ligou e falou, cara, eu falei pra ele no telefone, isso era na hora do almoço, eu falei, cara, Luiz, já fizeram isso algumas vezes, cara, eu acho que é mentira. Mas, de qualquer forma, alguém falou pra ele, próximo, assim. Daí eu liguei no celular do André, caixa postal, caixa postal. Aí começou a me dar um negócio, cara. Aí eu consegui o contato com a família dele, né? E aí eu fiquei sabendo. Então, tipo, foi terrível. E, meu, vocês estavam... Como que foi? Você fala, como que foi esse lance pra vocês quererem de novo, né? Porque, meu... morreu uma... Exatamente. O que leva na palavra, cara, né? E um cara único, né? Um cara único, no metal, no ícone. Na música, né? Era um cara diferente, né, cara? Um cara... e a gente, cara, quando a gente pensou em voltar, isso depois deu uns 3, 4 meses que aconteceu, né? A gente esperou baixar um pouco, né? Tudo que tinha acontecido. E eu tava pensando um dia em casa e eu lembro de uma conversa que eu tive com ele, assim, durante a turnê, um pouco antes da gente começar a turnê dessa volta, ele falou assim, cara, eu tava pensando aqui, cara, que a gente vai fazer esses shows, tal, legal, mas, cara, eu não sei se eu vou ficar na Suécia por um tempo, porque eu quero ficar mais com meu filho. E ele falou, eu sei como o Xamã é importante pra você, e eu queria que, meu, cara, se você não... Mesmo que eu não esteja, se você quiser seguir com a banda, eu acharia muito legal. Caraca, então aquilo me deu um... Quando eu lembrei daquilo, porque, cara, quando aconteceu tudo isso, você não consegue nem lembrar de nada, você não consegue pensar em nada, né? Você não... Meu... Eu era um cara que tinha... Sem chão. Eu tinha uma amizade grande com ele, assim. Eu toquei com o André durante quase 20 anos, né? Ininterruptos, né, cara? Então... quando baixou a poeira, eu lembrei dessa conversa com ele, cara. Eu falei, cara, por que não, né, cara? Vamos deixar tudo que ele fez junto aqui com a gente pra ninguém nunca mais escutar, pra ninguém nunca, né? Eu acho que, sei lá, né? Então a gente resolveu dar essa chance pra ver como é que seria fazer alguma coisa nova, né? E como que chegou ali, aí? Tudo bem, não tem o que falar. O melhor cantor do Brasil, na minha opinião. Como que foi? Vocês fizeram o teste? Foi muito louco. Isso foi muito engraçado também, cara. Porque o Luiz, cara, ele falou assim, pô, eu tenho um Alírio, cara, que eu já vi ele cantando músicas do André e tal. Ele tem o estilo dele, mas que ele canta essas músicas super bem e tal. A gente falou, cara, vamos conversar com ele então. A gente marcou uma reunião no estúdio, conversamos 5 minutos. Aí falou, então, cara, vamos começar a marcar esses shows, então, pra gente, né, ver como é que funciona. A gente nem ensaiou, cara. Ele entrou na banda sem nem ensaiar, assim, tipo... E pra gente foi super legal, assim. Porque a gente viu, cara, a energia, né, eu acho que mais do que isso, né, o talento do cara, você sabe, né, você não tem dúvida. E mais do que isso, cara, é essa coisa de você, né, sentir essa energia do cara ser um cara que não tem vaidade, que é mais ou menos da nossa idade também, que não tem essa coisa de subir,
né? Já de tem fã, já sabe como é que é, né, milhares cara? de coisas. Né? A gente aprende, toma cada cacetada que, meu, né? Na marra você aprende, né, cara? Então. Encaixou, também parecia que já era. Foi o André ainda tem a mão do André, falava, pode pôr. Pode botar o aval, né? Tem tipo, um aval. Cara, e assim, acho que uma das coisas mais legais é que ele respeita demais o André, assim, cara. Ele sempre respeitou e, assim, isso era fundamental para o cara né? Não entrar nessa de, eu quero competir. Porque ninguém vai substituir o André, entendeu? Não existe isso, cara, não existe, né? Não existe substituir, né? O cara era um cara único, você não, né? Você pode ter um cara tão bom quanto, né, cara, mas com a sua coisa própria ali, entendeu? Então, a coisa mais importante é isso, respeitar e saber que você não está substituindo, você está entrando na banda que o André fazia parte. Né? E, cara, ter o Alírio, como que é essa divisão, né? Porque ele tem outros projetos, né? Inclusive o Queen, Queen Extravaganza, né? Que é, pra quem não sabe, o Brian May, o Roger os caras Taylor, que escolheram os caras do Queen escolheram. Tipo, eu não ia conseguir nem tocar na frente do cara. Imagina, né? Cara, e como que é esse lance? Porque ele viaja, como é que vocês dividem isso? Tudo bem que teve a pandemia, teve a pandemia, mas né? Ele sempre deixou claro pra gente que a prioridade é o Xamã, né? Que legal. Então, assim, e óbvio, a gente concilia as agendas, porque todo mundo tem outras coisas também, né, cara? Então, eu trabalho com produção de trilhas, então todo mundo tem essas outras partes, então a gente organiza de uma maneira que funcione para todo mundo, entendeu? Entrando nessa parte de produção, agora vamos falar do Hugo, produtor, né? Como que é isso aí, Hugo? Você trabalha explica aí para mim como que é essa parte aí. Cara, eu faço trilhas, eu comecei com isso em 2012, né? Eu sempre gostei muito de compor e um amigo meu me indicou para um lugar, era uma produtora que eu tô até hoje, e eu fui lá conversar com eles e falaram, vamos ver como é que funciona. E eu comecei a fazer trilha para publicidade e tudo. Hoje em dia eu faço até mais coisas para filme e série. Que né? legal, cara. E, cara, é uma coisa que me ajudou, assim, me ajudou muito em todos os aspectos, cara, porque você tem que... Prazo, um absurdo, né? Oi? O prazo. Prazo é um absurdo, exatamente. Você tem que ser ágil, você tem que se inteirar de tudo que está acontecendo, né? Que é uma coisa muito importante. Eu sempre fui um cara que gostei de ouvir muita coisa diferente, mas assim, não no nível que exige, né? Porque você tem que ouvir do funk até o que te pedirem. Então, assim, você aprende muito musicalmente com tudo, né, cara? E, cara, eu vou falar pra você que você vê muito de coisa de preconceito com outros estilos, assim, você vê que, cara, não é fácil você fazer um negócio que você não tá sua zona de conforto ali, cara. Você pode até fazer, mas primeiro você tem que entender tudo, estudar muito aquilo tudo e mesmo assim, cara, é difícil você chegar no nível do que aquelas pessoas fazem, entendeu? Então você dá muito mais valor pra muita coisa, assim, cara. Mas você vê que não ouve diferente, já cara, tudo, porque, né? cara, não é uma linguagem diferente, totalmente estilos são feitos de maneiras diferentes que você, né? Eu nunca ia imaginar uma música começar com um sample de alguma coisa, depois você pôr um beat, entendeu? Então você começa, né? Você começa a pensar de outra forma, assim. Isso também te influencia na hora de você fazer outras músicas. Você acabou trazendo isso pra, né? Cara, alguma coisa você sempre leva, né, cara? Porque é natural, né, cara? Você tá... Sua parte criativa, então, você foi um absurdo, né? Eu tive, assim, foi uma evolução muito grande, assim, em coisas que eu não... Tipo, música eletrônica, mesmo nessa parte de funk, de hip hop. Tanto que eu fiz, cara, trilha para né, a gente fez lá na produtora uma trilha para o filme que saiu do Emicida. E algumas coisas que eu fiz eram de hip hop. E para os caras, eles aprovarem, né, cara, você fala, pô, que legal, né? Porque eu tô falando com o papa do negócio aí, né? E a trilha tá valendo. Então, cara, tipo, você fala, pô, que legal, aprendi, né? Mais ou menos a fazer. Você chegou na linguagem, né? Porque é uma linguagem. Linguagem, exatamente. Cara, esse papo, né? Toca de tudo.
Não toca, cara. Você você não vai tem que tocar tão viver bem. anos, O negócio, cara, não é. Que nem o metal, que nem tocar base, né? Que eu falo, meu, cara. Mas é o punk, cara. Você não vai. O guitarrista de jazz não vai tocar o punk tão bem quanto aquele cara. Exato. Cara, porque o cara vive aquilo, né? O mundo dele é aquele. Né? Que legal. É Então você diferente. acabou indo pra praticamente todas as vertentes. Todas, cara. Eu já fiz de tudo lá, cara. Eu fiz de muita coisa, assim. Óbvio, né, que quando tem as coisas mais... É que tem outros produtores. Então, por exemplo, tem um negócio de bossa nova ou de música brasileira, tem um outro cara que é o cara que é legal. top. Mas quando o cara não pode porque ele já tá em outro trampo, aí acaba sobrando pra você também, entendeu? Então, Nossa, aprendeu então também Mas muito lance de grupo, né? Porque isso é Caramba, difícil, né, cara? Você lidar com exatamente, pessoas, cara. Cara, eu trabalho. Aqui agora na pandemia a gente tá trabalhando de casa cada um, né? Mas eu trabalhava no estúdio dentro com outro produtor que chama Rafa Cabelo. Ele toca samba. Cara, o que eu aprendi com esse cara dessa linguagem, assim, cara, é tipo um puta músico, assim, cara. Você fala, meu, o cara toca tudo, percussão, toca, né, bandolim, cavaco, violão. Você fala, meu, né, cara? Então você aprende pra caramba, né, com outras pessoas. Né? E entrando pros seus discos, como que você produz ele? Você faz tudo sozinho? Você grava, chama um batera pra gravar? Como que é? Como que você faz o processo de gravação do primeiro lá? Como foi o primeiro? Você tem um instrumental também, né? Não, os dois que eu tenho são cantados. O primeiro é até mais experimental, tem menos baterias gravadas, mas é mais... Falando disso, né? Na verdade, eu usei muita coisa de loop, né? Criei uns loops, criei uns grooves, umas batidas. Então você produz tudo, você Sim, chega... Eu chego com tudo pronto. Aí no segundo disco, o Edu Cominato que gravou a bateria pra mim. Que legal, que é cara. um cara que eu gosto muito, Nossa, além de ser... versátil, toca gente demais. boa. Um absurdo. grande amigo meu e que, toca demais. E aí eu chamei ele gravou essas músicas, daí o resto eu gravei tudo, baixo, piano, teclado, tá, voz. E no caso da batera, você gravou ela eletrônica ou você gravou não, acústica? A gente foi no estúdio. O Edu costuma gravar bastante coisa, né? Ele Grava e tira um som, tira som. Então mas nessa época ele não tava ainda com esse setup. Então eu tinha um estúdio até do irmão do baterista do Viper, do Guilherme Sersósimo, que tinha uma SSL e tal, então uma mesa, né? Então a gente levou lá pra gravar batera e tal, ficou um som, e aí depois o resto eu fui fazendo, né? Aos poucos. Quantas músicas tem no primeiro disco? Primeiro acho que tem 10 e o segundo 11, eu acho. Esse é o segundo, né? Esse tem 11 são 10 11 ou músicas. 11, E todas são cantadas, então, E só você cantando, teve participação de alguém cantando? Não, nesse CD não. Eu tenho depois um single, eu chamei uma amiga minha que canta também pra fazer uma participação numa das músicas, mas é um single, ele só tá no Spotify, nas plataformas. Qual que é o estilo desse aqui? Tem algum estilo definido? É um rock britânico, assim, tem muita... Como eu te falei, eu gosto muito de Radiohead, gosto de Oasis, gosto de Smiths, gosto dessas bandas, Beatles pra caramba. Então é um estilo que eu gosto muito, que eu sempre tive vontade de fazer e uma hora que eu já tinha essas músicas, algumas faz tempo, e aí fui fazendo, a hora que deu a primeira brecha eu consegui gravar o primeiro, daí já gravei, e o legal é que eu fiz os dois por financiamento coletivo. Que bacana, cara. E é uma coisa assim que é um estilo totalmente diferente do que eu faço, então assim, muita gente poderia estranhar, né, tipo, falar, pô... Mas foi super bem recebido, eu consegui bater a meta nos 2 discos, fiz tudo dessa maneira, então foi muito legal, cara, foi muito legal mesmo. E esse disco aqui já tá na plataforma também? Tá, ou não? tá tudo já na plataforma, tá tudo. Esse aqui é o segundo, ele é de 2018, eu acho. Eu ia gravar já tá gravando então, mas daí teve a volta do Xamã e eu tô com as músicas prontas lá, é só gravar agora. Falando do Xamã, você tá produzindo toda a parte aqui, você produziu praticamente tudo, né? De novo, como que tá? Então, a gente fez o seguinte, a gente inclusive ensaiou aqui no estúdio, né? Fez, acho que 2 músicas que estão no disco que a gente fez aqui. Que legal, cara. Eu entrei em contato com o Sacha, né? E falei, puta, Sacha, a gente queria muito que você trabalhasse com a gente de novo e tal. Legal, cara. E aí ele falou, putz, legal, a gente precisa ver como a gente vai fazer, porque na pandemia eu não tenho como ir pra aí. Aí eu fui atrás de umas coisas, fui atrás de um programa que chama Audio Movers, e
eu abro uma sessão de Pro Tools e ele abre uma sessão de Pro Tools lá, você liga esse plugin, ele tem acesso à sua sessão, você tem acesso à sessão dele. Nossa, que demais, a gente pode cara. mandar tudo microfonado para ele escutar, né, um canal por canal. produz de Ele pode lá. gravar ali, a gente abrir um zoom ali para ele ver a gente no Nossa, estúdio. que demais. E a gente, assim, é um pouco mais demorado, mas, Óbvio. cara, era o que a gente podia E o mais fazer durante a viável pandemia. Exatamente. Mesmo às vezes você não tem grana para trazer o cara, né? Então a gente fez desse jeito demais, e funcionou bastante. A gente fez toda essa pré-produção, aí a gente gravou bateria, guitarra e baixo aqui. Aí eu reuni tudo na minha casa ali, montei as Você montou sessões, tudo? mandei para ele lá. E aí o Alírio, como o Alírio tá na Espanha, ele foi pra Alemanha, gravou lá no estúdio com ele, porque ele falou, putz, é o primeiro disco dele, eu queria ficar junto com ele pra né, a voz, né, vocês eu já conheço há muito tempo, eu sei como vocês trabalham, então eu acharia legal. Puta, o Alírio adorou, né, cara, eles se deram super bem, assim, foi O disco legal. vocês lançaram... Vai sair. Vai sair agora, porque a capa, eu vi a... Sai dia 16 de abril. Não sei se... Tá o disco vai... tá. No dia O 16 disco de abril, E sai em tudo também, plataforma, já sai Plataforma, tudo... sai em tudo, sai geral. E foi fora. mixado lá pelo Sacha? Sacha, foi tudo feito, essa parte de mixagem foi tudo feito lá. Nossa, Mix e master que ele que demais fez. esse esquema Fez de- a produção, o que a gente fez foi gravar aqui, tomar muito cuidado com as coisas aqui, né? Mas a gente, por exemplo, a gente gravou no estúdio do Rodrigo, do Corsa, do baterista, a bateria e o baixo. O Guilherme Canais também ajudou lá na hora da gravação do baixo, o Rodrigo e o Conrado na hora da gravação de batera. E na hora de gravação de guitarra eu já tava, né, eu tomei conta dessa parte e tal, por já saber também como é que eu queria, tal, tudo, e a gente fez um esquema bem legal. E o Sacha já conhece, você já gravou com ele lá, então já tava... Não, eu já sabia veio- como é que era, mandei tudo pra lá, mas gravei também um canal de DI pra ele fazer um reamp lá caso Isso ele que precisasse. Isso eu queria saber. Então você sempre deixa um canal, que isso que é o Porque demais, às né? vezes Você- porque às vezes ele vai mixar aquela música e aquele som pra aquela música não vai funcionar. Aí ele precisa fazer alguma coisa lá. É um dos lances que eu acho legal também, por mais digital ou não, você faz ter esse canal, porque se você gravar e não tiver... É importantíssimo. putz, tá com muita distorção. É, Dançou. já Tem que era. fazer. Não, tem que sempre mandar dois, né? Pelo menos Isso é- duas. Um com o seu som e o outro com o DI ali. Tá certo. E vem cá, como é que tá os seus projetos futuros aí, com tudo aí, em lance do Agora, seu, principalmente? Então, no meu trabalho solo, eu pretendo agora esperar, vai sair o disco do Xamã, tem uma turnê que a gente vai fazer, e aí durante essa turnê, logo depois dela, eu quero entrar para gravar essas músicas, né? Eu tenho gravado muita coisa em casa, né? Eu comprei um simulador de caixa, aquele Torpedo, né? Eu ligo o meu cabeçote nele. Você mantém o seu som de Uso guitarra. som, só uso a caixa que ele emula lá. Certo. Eu tenho um Vox também lá, que eu fiz uma adaptação nele para poder fazer isso também, porque o Vox você não Você mora em consegue... casa? Você Um tem... apartamento. E Então você para mim isolado. é isolado. Você bota ali, bota no seu fone, está ouvindo ali, você escolhe a caixa que você quer, você vai mudando as caixas. É muito legal, porque você mantém, assim, pelo menos para mim, eu consigo manter o som que eu tenho ali nos amplis, né? Então, que isso é muito importante, né, cara? Você tem o seu som... Então... Porra, eu quero ele. Mano. Então, e assim, é muito legal esse esquema, porque... Né, hoje E em ele dia, clona assim, também? Não? Você consegue clonar? Não, esse é só ele é um atenuador, se você quiser ligar a sua caixa, ele atenua, mas ele é esse simulador de caixa. Aí você abre um software dentro do Pro Tools ou do Logic, de onde você quiser, e aí tem as caixas lá, você escolhe o microfone que você quer. É igual um programa, de... Só que ele não tem o som... Ele até tem uns cabeçotes limpos lá para você, Certo. se você quiser usar. Se você não tiver um cabeçote e quiser usar um dele lá, mas não é só uma potência mesmo, na verdade. Assim. Certo. Mas as caixas são, né, e aí tem vários modelos, você compra a caixa se você quiser. Puta, que legal, cara. Fica Então, pro legal. cara que gosta de manter o ampli, é um... ele. ele. É ele mesmo, cara. Que É bacana, ele mesmo. que Muito bacana. legal. Faltou uma coisa que eu queria saber também. E o Viper, cara? Como que foi o lance com o Viper, cara? Então, cara, no Viper o que aconteceu?
Eles começaram a conversar. Você tocou todas as bandas do André, por isso que eu perguntei do Virgo. O fez Virgo alguma não foi. coisa. Não, então, mas depois que o Virgo foi um pouco antes do Xamã, mas Sim. do Xamã, praticamente, teve uma outra banda que ele tem um projeto que ele gravou um disco, que foi o Sinfonia lá, que eu não participei, mas o resto, por exemplo, eu toquei 20 anos direto quase com ele. No Viper foi o seguinte, eles se reuniram lá, falaram, pô, vamos fazer uma turnê, combinaram e tal. E o Ives, que era um dos guitarristas, é guitarrista do Capital Inicial, não ia poder fazer a tour. Daí o André falou, ó, então se o Ives não vai fazer a tour, eu vou chamar o Hugo pra fazer. E os caras não me conheciam direito, assim, a gente se conhecia de encontrar, tudo bem, mas assim... Cara, e foi muito legal, porque acabei virando amigo dos caras depois, e né, até hoje em dia. Fiquei até mais tempo que o André até saiu antes que eu saí. Mas daí quando veio o Xamã, ficou difícil de conciliar as duas coisas, né? Eu não queria atrapalhar a carreira deles. Eles até estão com o Kiko agora, que é um ótimo guitarrista também. Né? O Kiko Shredder, técnico. Então eles estão bem servidos lá, né? E quem tá na formação do Vibe? Você tá o Leandro, né? O Caçoelo, tá o Felipe, que é o guitarrista, o Pete, o Guilherme, que é o baterista, e o Kiko. Que legal, que legal. Então foi uma época muito bacana pra você também. Demais, foi muito legal, porque... Vocês fizeram bastante show. Muito show. Era pra gente fazer... eram pra ter 10 shows, a turnê acabou com 60. Que legal, assim, cara. E o legal é que, assim, o Viper era uma das bandas que eu ouvia quando, né, na minha... Foi o começo de tudo aqui, cara, no Brasil, né, velho? Exatamente. Então foi, né, legal. E foi tranquilo pra eu tirar as músicas, porque muitas delas eu já conhecia bastante, assim, já sabia. Legal, né? Então foi demais. Pô, tá chegando no fim aqui desse nosso papo maravilhoso aqui com... que prazer ter você aqui, cara. Você tem algum agradecimento, algumas coisas aí? Primeiro agradecer o espaço aqui, muito legal o programa tá aqui, né? Demian não tem, né? Eu sempre falo, as pessoas perguntam pra mim, quem que você acha o guitarrista mais legal do Brasil? Eu falo, eu gosto do Demian porque ele tem um estilo diferente de todo mundo, assim. Eu gosto pra caramba quando a pessoa toca de um jeito diferente, assim, né? Eu falo pro Ricardo e pro Luiz, eu sempre falo. Prazer estar participando aqui, obrigado. Agradecer a todos os fãs aí né, tanto do meu trabalho solo como do Xamã, né, cara? Os caras estão sempre aí fiéis aí apesar de a gente não torcer pro Corinthians e ter que falar, eles realmente são fiéis. Os fãs do Xamã, né? E é isso aí, agradecer o espaço aí, prazer participar sempre que quiser, eu tô à disposição. Prazerzão ter você aqui mesmo. Galera, tem que agradecer também aos nossos patrocinadores, IK Multimídia, Sonotec, Vocal, vamos lá, vamos lembrando aí que eu esqueci, me perdi, Amplitude, Schultz, paleta Schultz, tá aqui um monte de paletas maravilhosas, inclusive você pegou a sua pra tocar aí, né? Você deu uma tocadinha aí, ó. O Guinho aí, ó, 1.3, né? 1.30 e poucos, 34, essa aí é uma beleza, a paletinha voa. Tiguez, a Dreaming Films. Galera, muito obrigado e vamos DJ! E antes de finalizar aqui, Hugo, como que você tá na internet? Como que a gente te acha aí? Eu tô no Instagram, Hugo Mariucci, no YouTube também, tudo, só digitar Hugo Mariucci ali que vai aparecer no Instagram, Facebook, YouTube. Tem o Xamã Band oficial também, que é o site da banda. A banda também tá em todas as redes sociais, tudo. E quem quiser escutar, todo o trabalho tá tudo no Spotify, Deezer,
Todas as Todas plataformas, as plataformas aí, tem digitais, tudo aí. tem tudo. E a gente também aqui, não esqueçam de seguir aqui o canal Demi Antiguês. Aê! Maravilha! Fazendo essa foto.